Considerado um dos rios mais antigos do mundo, o rio Eufrates guarda segredos e mistérios além do entendimento humano. A cada ano que se passa, ele fica cada vez mais seco, e à medida em que ele seca, coisas estranhas e misteriosas começam a aparecer no leito seco do rio. O rio Eufrates existe há mais de 4.500 anos, e de lá para cá, muitas coisas aconteceram nesse local. Com mais de 2.800 quilômetros de comprimento, ele é o mais longo e um dos mais importantes rios da Ásia Ocidental. O rio Eufrates está secando graças a secas crônicas e mudanças climáticas. Porém, este mesmo rio está ligado a uma profecia bíblica antiga e aterrorizante. E, ao que tudo indica, se essa profecia se cumprir, poderá afetar o mundo inteiro. Para se ter uma ideia da gravidade, em apenas algumas décadas o fluxo do rio diminuiu mais do que a metade, perdendo cerca de 144 quilômetros de água doce, deixando as medidas do rio mais baixas de toda a história. Segundo especialistas, se esse ritmo continuar, o rio poderá secar completamente em pouco tempo. Porém, algo terrível poderá acontecer. Segundo estudiosos, o rio Eufrates já tem seus dias contados e já tem data marcada para secar completamente. Mas quando realmente o rio irá secar? O que aconteceria se ele desaparecesse por completo? Seria o fim do nosso planeta? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, eu sou Thiago Mussato e no vídeo de hoje você vai descobrir o que realmente poderá acontecer se o rio Eufrates secar completamente. Se gostar do vídeo, deixa aqui o seu like. Se não for um inscrito, corre aqui e se inscreve e ative o sininho. O rio Eufrates já existe há milhares de anos e muitas coisas já aconteceram nesse local. Este não é um rio comum, ele está repleto de enigmas e mistérios ainda não solucionados. O Império Mesopotâmico foi uma das principais civilizações que floresceram nessa região. Na época eles souberam aproveitar ao máximo o que este rio tinha a oferecer. Ali era o lugar perfeito para a agricultura, mas isso foi naquela época. Agora o rio Eufrates está mudando completamente ao longo dos anos. O que antes era um rio cheio e próspero, agora está secando junto com a paisagem ao seu redor. Mas, afinal de contas, o que realmente está acontecendo com o rio Eufrates? À medida em que os humanos se aproximam do rio, eles começaram a alterar a maneira como ele fluía naturalmente no passado. Agora o rio que antes era natural foi domesticado por barragens e canais, tornando mais fácil para as pessoas aproveitarem a sua energia. Hoje o rio Eufrates corre por 2.800 quilômetros, tornando um dos rios mais longos de toda a Ásia. No entanto, ele não flui nem a metade do que fluía na Babilônia Antiga. A Babilônia Antiga soube aproveitar ao máximo o rio Eufrates. Eles sabiam da importância de controlar a água à medida em que utilizavam. Na época era mais ou menos assim. Quem tinha o poder do rio Eufrates tinha o poder de prosperar. Mas, após o Tratado de Lausanne, a água teve que ser racionada. Nações que dependiam do rio tiveram que tomar algumas decisões difíceis, mas, de certa forma, para o benefício de todos. Desde que todos cuidassem do rio, o rio se encarregaria de cuidar deles. Em 1946, a Turquia e o Iraque chegaram a um acordo sobre o uso do rio Eufrates, mas isso era apenas o começo de uma guerra pela água, que duraria décadas. A Síria e o Iraque começaram a construir barragens tentando obter ao máximo de água para seu benefício. À medida em que as barragens eram construídas, o fluxo natural de água era alterado, fazendo com que o rio Eufrates mudasse ao longo dos anos. No entanto, quando o rio começou a secar, ninguém assumiu responsabilidade. O que antes era possível ver até mesmo do espaço, agora se tornou um lugar quase que não se vê água. Com o rio secando cada vez mais, muitos problemas poderão aparecer, como por exemplo, 9 milhões de sírios vivem perto do rio Eufrates e suas vidas estão em perigo.
Se o rio não parar de secar, toda essa população poderá ser exterminada da face da Terra. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. O pior ainda está por vir. Se o rio Eufrates secar completamente, além de 9 milhões de pessoas serem exterminadas, uma grande guerra por água poderá acontecer, desencadeando uma série de acontecimentos. Segundo especialistas, o rio está com seus dias contados e não há mais nada o que fazer. Ele irá secar completamente. Mas quando isso irá acontecer? Segundo estudiosos, o rio Eufrates não passará do ano de 2040. Até lá, toda a água do rio irá secar. Mas, segundo uma profecia antiga, se ele secar, estaremos perto do fim do mundo. De acordo com a passagem, o sexto anjo derramou sua taça no rio e a água secou completamente, abrindo caminho para reis do Oriente. Segundo as escrituras antigas, quando isso acontecer, estaremos perto de vivenciar o Apocalipse. Há quem diga que alguns países querem que o rio seque de uma vez por todas, por um motivo ainda desconhecido. De acordo com a profecia, com a morte do rio, alguns reis do Oriente vão caminhar pela terra seca onde fluía o rio Eufrates, até chegar ao Monte Megido, onde irão lutar a Batalha do Armagedon ou a Batalha do Apocalipse. De acordo com alguns estudiosos, será nesse momento que uma terça parte da população do planeta será exterminada por 4 anjos que estão acorrentados no rio Eufrates. O texto diz o seguinte: o sexto anjo tocou sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Alguns acreditam que isso é apenas palavras jogadas ao vento e que nada irá acontecer. O estranho é que vários países querem que o rio seque de uma vez por todas, por um motivo ainda desconhecido. Além disso, muitos mistérios envolvendo o rio Eufrates permanecem desconhecidos. Como, por exemplo, a Bíblia diz que o Jardim do Éden está localizado na mesma área que o rio Eufrates. Isso, de certa forma, faz um pouco de sentido, pois nada melhor do que terminar aonde tudo começou. Se lá for realmente o Jardim do Éden, foi lá que toda a história começou. E será lá que toda a história irá terminar. Seja como for, o rio irá secar e não existe mais nada o que fazer. Somente aguardar o que irá acontecer após ele secar completamente em 2040. E você? Deixe aqui embaixo a sua opinião. Será que quando o rio secar completamente estaremos perto do fim do mundo? Deixe aqui embaixo a sua opinião. Eu mais uma vez vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais!